Olá, gente, boa noite. Vamos lá, mais uma aula nossa, certo? A última aula que eu passei para vocês, no fim da aula nós tivemos uma atividade, certo? Qual era a atividade? Atividade de aprendizagem. Com os conhecimentos adquiridos nesta aula, faça um breve levantamento do seu patrimônio. Não tenha receio. Anote tudo que você acredita fazer parte. Aí o que eu fiz aqui para vocês? Tô dando a resposta para vocês do que seria o balanço patrimonial, né, pessoal de alguma pessoa. No caso aqui, eu fiz o meu balanço patrimonial, né? Só para ter um demonstrativo aqui para vocês de como vocês deveriam ter respondido a atividade. A maioria dos alunos respondeu até de forma coerente, né? Assim, teve uns que fugiram, mas estava no ritmo do que eu queria, do que seria a resposta correta. Vamos lá. De início a gente já sabe, né? Vou falar para vocês de ativo e passivo. O que é o ativo? São todos os meus bens e os meus direitos, né? O que eu tenho aqui dentro do meu ativo, né? Olha só, eu tenho o caixa. Professor, o que seria o meu caixa? O meu caixa, gente, suponhamos que é tudo que eu tenho ali no momento, dentro da minha carteira, na minha bolsa, num potinho, em casa, né? Guardado em alguma gaveta. Vamos supor que eu juntei todos esses valores que eu tinha aqui em casa, que eram disponível meu do momento, fui lá, somei, deu aí, ó, R$ 500 é o que eu tenho em caixa. O que eu tenho em banco, peguei, né? Suponhamos que eu tenho umas 3 contas bancárias. Juntei as minhas 3 contas bancárias, lá deu em média R$ 10.000. Eu tenho dinheiro, vamos supor, eu tenho dinheiro no Banco Caixa, no Banco Bradesco, no Santander, Banco Amazônia. Deu aí o valor de que eu tenho nesses bancos, R$ 10.000, certo? Eu tenho aí um salário a receber, né, dos serviços que eu presto. Então, ele também faz parte do meu ativo. Esse meu salário aí, por mais que seja futuro, mas eu tenho a receber R$ 5.000. Ok. Aí, vamos lá. Eu tenho aplicações financeiras, né, que são aquelas aplicações que são feitas no banco, né, tenho meu dinheiro, vou lá, aplico e possivelmente vou receber juros em cima disso futuramente, né. Eu tenho aí um equivalente de R$ 20.000 em questão de aplicações financeiras. Também faz parte do meu ativo, também é um bem ou um direito, que mais futuramente a gente vai saber o que é bem e o que é direito, tá? Eu tenho uma casa, que o valor desta casa, ela está baseada num valor de R$ 150.000. É um bem, né? É um imóvel meu, ok. Tenho aí também um carro, o equivalente desse carro, R$ 70.000, tá? É um bem também, um bem móvel. Eu tenho lá uma moto, né? Essa moto está no valor de R$ 12.000. Também é um bem, né? Um bem móvel, ok? O total, né? O que deu o total do meu ativo? Tudo isso daqui, ó, o que eu tenho disponível de bens ou direitos, tá em um valor de R$ 252.000. Ok? Todos os meus bens e os meus direitos que estão alocados lá no ativo. Vamos passar agora para o passivo. O passivo é o quê? Nada mais, nada menos do que todas as minhas obrigações, mais o patrimônio líquido. Olha só, passivo, eu tenho aí impostos a pagar, R$ 500. Salários a pagar, que seria o salário de uma pessoa que cuida da minha casa, né? De uma faxineira que cuida da minha casa, ou de alguém que tem uma babá que cuida do seu filho. Isso é um passivo, isso é uma obrigação. Então, você tem que colocar lá, né?
no seu patrimônio, porque também faz parte do patrimônio, né? Há tanto os bens e os direitos como as obrigações, ok? Eu tenho a minha internet, que eu pago R$ 120 por mês. Eu tenho aí a minha energia, né? Que eu pago R$ 700 por mês. Eu tenho a minha água, meu consumo de água, R$ 48 por mês. Eu tenho aqui a minha alimentação, que custa R$ 1.000 por mês. Eu tenho o combustível, R$ 500 por mês. E o total dessas minhas despesas, se vocês fizerem as contas aqui, ó, vai dar um valor de R$ 3.468, né? E o que é o meu patrimônio líquido? O patrimônio líquido é uma obrigação, certo? Porque é uma obrigação para, se fosse uma empresa, seria uma obrigação para com sócios, por isso que ele fica lá do lado do passivo. O que é o total do meu patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele é ativo menos passivo. Se vocês pegarem aqui 252 mil menos o total do passivo, que é 3.468, vocês vão ter o patrimônio líquido, certo? E o patrimônio líquido meu, ele está dividido aqui, ó. Isso daqui tá faltando um izinho, mas é capital social, tá? Erro de digitação. Esse patrimônio líquido, 248.532, está dividido entre capital social e investimentos. O total do meu patrimônio líquido daria o quê? Nesse meu patrimônio líquido aqui, 248.532, 228 mil dele é capital social e 20 mil é investimentos. Se eu pegar aqui o total do meu passivo mais o meu patrimônio líquido, vai dar um total de passivo de 252 mil. Olha aí como fechou. Meu total de ativo, 252 mil. Meu total de passivo, 252 mil. É um cálculo simples, gente. É o total do passivo mais o patrimônio líquido. Eu tenho total do passivo circulante mais o patrimônio líquido. Eu tenho aí o meu total de passivo de 252 mil. Ou significa que o balanço meu, né, o meu balanço patrimonial está fechado aqui, ó, tanto o ativo como o passivo bate, porque se não fechar tem algo errado, né? Tem que saber onde foi que errou aí o cálculo, tá bom? E tá respondida a atividade de vocês. Qualquer dúvida, professora, né, no PV, no grupo, tanto faz, estarei tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá para a continuidade da nossa aula. Patrimônio. A princípio, quando se fala de patrimônio, pensamos ser tudo que a pessoa tem, ou seja, né? Havia falado isso para vocês, que seriam as posses. Na mente das pessoas, patrimônio está considerado como posse. Já se fala, meu patrimônio são os meus bens, é o que eu tenho. Porém, com a evolução das relações comerciais, juntou-se ao patrimônio também os direitos, as obrigações das pessoas. Assim, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Eu passei na aula passada de vocês, no vídeo passado, que assim, patrimônio é bens e direitos, é tudo que eu tenho, né? Bens e direitos. E você também tem as suas obrigações para pagar. Então, se é tudo que você tem, ele está formado aí, é um conjunto, né? Formado de bens, direitos e obrigações. Resume-se a isso o patrimônio, o balanço patrimonial, certo? Olha só, tem essa figura aí para vocês, né? Olha aqui, ó. Patrimônio, certo? É igual, né? Resume-se a bens, direitos e obrigações. Gravem isso na memória de vocês. Fotografem essa imagem e gravem isso na memória de vocês, tá? Patrimônio nada mais nada menos é que bens, direitos e obrigações.
Agora nós vamos fazer uma avaliação mais a fundo, né? Tá, mas o que são bens? O que são direitos, né? E o que são obrigações? Primeiramente, aí nós vamos para os bens. São os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Olha a palavra aqui, ó, que podem ser avaliados monetariamente. Quando se fala monetariamente, gente, significa que ele tem que ter valor específico, né? Quando se fala monetário, se fala em moeda, tá? E eles têm que ser destinados para uso, troca ou venda, senão ele não é considerado um bem. Os bens, eles possuem utilidades, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Na sequência, algumas classificações de bens importantes na contabilidade. Primeiro aí nós temos os bens permanentes, né? São os bens que possuem a vida longa e são adquiridos para serem utilizados na empresa, ou seja, não são destinados a vendas. Nós temos aí veículo, máquinas e ferramentas. Bens de consumo são adquiridos para utilização da empresa e que serão consumidos a curto prazo, geralmente do próprio exercício em que foram adquiridos. Exemplo, material de expediente, material de limpeza. O que significa aí dentro do próprio exercício em que foram adquiridos? Eles geralmente serão utilizados ou consumidos dentro daquele mês que se foi comprado. Geralmente compra-se material de expediente aí para 30 dias, né? Material de limpeza dentro de 30 dias, para utilizar esse material dentro, né, do próprio exercício, que o exercício significa isso. Vamos supor que tem empresas, não, já preferem comprar material de expediente aí para 3 meses, tanto que ela seja consumida dentro do próprio exercício, né? Aí sim ela é considerada um bem de consumo. Nós temos aí bens móveis, né? Que seriam os bens móveis? São veículos, animais, máquinas, móveis e equipamentos. Seria uma impressora, né? Seria um scanner. Os veículos também são considerados bens móveis, né? Máquinas, equipamentos. Bens imóveis são os bens que não podem ser deslocados do seu lugar de origem, solo e subsolo, sem dano físico ou utilização. São aqueles que deslocados terão que ser total ou parcialmente danificados. Exemplo, uma casa, um terreno, um edifício, um reflorestamento, né? Uma casa. Se você tiver que deslocar uma casa, provavelmente ela terá aí que ser destruída, né? Então, por isso é chamado de bens imóveis. São aqueles bens que eles não podem ser deslocados do local onde está fixado, certo? Os bens tangíveis são bens que constituem um corpo físico, ou seja, possuem a matéria que podem ser tocados. Exemplos, carro, máquinas, mercadorias, enfim, a grande maioria dos bens são considerados bens tangíveis, né? E os bens incorpóreos são aqueles bens intangíveis. Os bens intangíveis geralmente é um nome comercial, né? Uma benfeitoria em imóvel de terceiros, fundo de comércio, chamada marca e patente, né? Licença do uso de direitos autorais, licença de uso de marca, entre outros. Um exemplo aí de bens intangíveis seria, vamos supor, a marca do McDonald's, né? Ou a marca da Coca-Cola. São marcas aí que estão em mercado há muito tempo, que tem um valor aquisitivo muito grande. Então, esse tipo de bem, esse é considerado um bem intangível, que é aquele bem que você compra ele pela valorização do nome, né? Seria o nome, seria a marca, tá? Os direitos
Os direitos, eles são elementos que representam os bens e estão em poder, geralmente de terceiros, né? Geralmente eles vêm acompanhados com aquela questãozinha assim do a receber, a compensar, a recuperar ou acreditar. Outra similar, indicando a promessa de recebimento ou que permita recuperar parte do bem transferido. Exemplo, contribuições a receber, títulos a receber, adiantamento concedido. Neste caso, mesmo sem a expressão, trata-se de um direito, porque alguém recebeu um adiantamento e deverá devolver o valor recebido, né? Então, ó, adiantamento concedido, né? Ele é considerado um direito. Contribuições a receber, eu ainda vou receber. Títulos a receber, né? Vendi ali clientes também, né? Clientes a receber, tá? Então, impostos a recuperar, tem alguns impostos que a gente consegue recuperar, por exemplo, o imposto de renda na pessoa física, né? Um imposto que eu, de primeira mão, me retém ele, né? Descontam ali, mas, porém, eu tenho ele a recuperar no ano do exercício seguinte. Então, isso seria um direito que eu tenho a recuperar, né? Um direito que eu tenho a receber, é um imposto a recuperar. Então, assim, quando eu falo de bens, gente, bens é o que eu tenho ali à minha disposição. Direito é o que eu tenho ali que eu ainda vou receber, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu sempre digo, pergunte para a professora que eu estarei aqui para responder para vocês, tá? Ah, tá. Chegou a hora de conhecer o que se representam as expressões ativo e passivo, tão famosas aí, né, dentro da contabilidade. Mostrei para vocês aí, antes, quando a gente começou a nossa aula, o meu balanço patrimonial pessoal, certo? Lá eu separei para vocês, já dei uma base, uma ideia do que é ativo e do que é passivo, tá? Então, vocês deram uma analisada. Para quem nunca viu, chegou a ver um balanço patrimonial, já teria uma ideia aí, mais ou menos, do que seria um balanço patrimonial, né? Já tem uma base. Ativo. O ativo, ele representa os valores positivos de um patrimônio, né? Então, o valor positivo é aquele o quê? Que ele aumenta o seu patrimônio. E o que aumenta o seu patrimônio? São os bens mais os direitos, né? É onde estão aplicados os recursos da empresa. Para ser ativo, gente, é necessário que qualquer item preencha 4 requisitos simultaneamente. Se não preencher esses 4 requisitos, ele não é considerado ativo. Ele tem que constituir, né, um bem ou um direito da empresa. Ele ou tem que ser bem ou tem que ser direito. Ele tem que ser de propriedade, posse ou de controle longo prazo da empresa. Ser mensurável monetariamente. Eu falei para vocês que ser mensurável, ele tem que ser transformado, né, de certa forma em dinheiro. Ele tem que ter algum valor aquisitivo para ser considerado um ativo. E ele tem que trazer benefícios, seja ele presente, né, ou seja ele futuro. Presente, por exemplo, vendas à vista, caixa, dinheiro no banco, são benefícios presentes. E o futuro, por exemplo, podemos dizer aplicações financeiras, vendas a prazos, um imobilizado, que imobilizado você tem ali, você pode vender futuramente, né? Um imóvel, são os tecidos, ele tem que trazer algum tipo de benefício para a empresa, tá ok? As obrigações, o próprio nome já diz, né? É a responsabilidade de pagamentos por bens adquiridos ou despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa ou são dívidas contraídas em virtude de despesas. Geralmente, eles aparecem acompanhados da expressão a pagar ou a recolher. Passivos, a liquidar ou outra assimilar. Nós temos aí de exemplo salários a pagar, impostos a recolher, fornecedor e entre muitos outros. Olha só, a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Nós temos aí bens ou despesas realizadas, bens adquiridos ou despesas realizadas, praticamente são aí a mesma coisa, porque quando você adquire um bem, você gera uma determinada despesa,
né? E são bens de propriedade de terceiros que estão a poder de empresa ou de dívidas contraídas em virtude das despesas. Por que eles estão em propriedade de terceiros? Porque enquanto você quitar, essa propriedade não é sua, né? Então, eles estão na mão de terceiros. A partir do momento que você quita essa propriedade de mão de terceiros, essa mercadoria de mão de terceiro, aí sim passa a ser sua, tá? E aí já deu os exemplos, né? Salários, impostos, fornecedor, entre muitas outras. O patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos. E o que são os valores positivos? Bens mais direitos. Menos os valores negativos. E o que são os valores negativos? As obrigações. Mostrei para vocês também, lá quando eu montei o meu balanço patrimonial, lembra que eu mostrei para vocês, olha só, gente, o total do meu passivo, né, que é o total dos meus bens e direitos, é 252 mil, menos o total do meu ativo, 252 mil, menos o total do meu passivo, que era 3 mil e alguma coisa, 3.800 a 400, depois vocês voltam lá, que deu o total do patrimônio líquido. Então, o que é o patrimônio líquido? É a diferença entre os valores positivos e menos os valores negativos. Olha só, resumo do patrimônio. A formulazinha aí do patrimônio. Vamos lá? Bens mais direitos, né? São elementos positivos, isso a gente já sabe. As obrigações, lá, bens mais direitos, são elementos positivos. As obrigações são elementos negativos. Claro que se eu estou pagando, vai diminuir aí o meu balanço patrimonial, certo? Então, por isso elas vêm aqui com elementos negativos. Patrimônio líquido é o quê? É a diferença dos valores positivos menos os negativos. Então, olha aí a fórmula do patrimônio líquido, PL, bens mais direitos, menos as obrigações. Resumindo, básico, 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 não tem como errar o resultado do patrimônio líquido, porque a fórmula é bem simples. O PL, ele está apresentado do lado do passivo para haver um equilíbrio, né? Aí o nome de balanço patrimonial. Professora, mas se o patrimônio líquido são valores positivos, por que o patrimônio líquido tem que estar lá do lado do passivo? Se o passivo são as obrigações, tá? Mas o patrimônio líquido, se muitas vezes ele vem ali seja de capital social, seja de lucro, né? Seja de ações que vão ser distribuídas para os sócios, acionistas da empresa, então ele também é uma obrigação da empresa, porque futuramente, se tem um lucro e o lucro está dentro do patrimônio líquido, esse lucro futuramente será distribuído entre os sócios, né? Então aí acontece essa questão de por que o patrimônio líquido está do lado do passivo. E além de ele estar ali, porque ele é uma obrigação também, ele serve para fazer o balanceamento, né? Por isso dado o nome de balanço patrimonial. Ele serve para ajustar ali para que as contas deem tanto passivo e ativo sejam iguais, tá? Olha aí, ó. Esse aqui é a simbologia, né, do balanço patrimonial, né? Que essas balanças elas tendem a ficar igual, né? Que o resultado é igual, que é o lado do ativo são bens mais direitos e o passivo são as obrigações mais o patrimônio líquido. Por isso, gente, sempre o total do ativo será exatamente igual ao total do passivo. Se fechou o balanço, não deu correto, algo, pode voltar o seu balanço aí. Se não deu igual os dois lados, pode voltar que tem alguma coisa errada. Pode conferir de novo, porque para o balanço fechar tem que dar exatamente igual os dois lados. Nós temos aqui a representação gráfica do patrimônio líquido, certo? Olha, ativo, bens mais direitos, passivo, todas as exigibilidades, né? Todas as obrigações. Patrimônio líquido,
total do passivo, valores negativos, mais o patrimônio líquido, tá? E aqui o total do ativo, valores positivos. Aqui, o que significa o ativo? Ele é toda a aplicação de recursos onde foi investido o dinheiro. Tudo que se tem referente de valores positivos está do lado do ativo, né? E tudo que se tem referente os valores negativos está do lado do passivo. Quando se diminui um patrimônio, está do lado do passivo. Onde conseguiu o dinheiro, né? A origem da fonte dos recursos é onde você conseguiu o dinheiro. Ou seja, quando você tem que pagar, esse dinheiro ele veio de algum lugar. Seja ele de uma mercadoria que você comprou de um fornecedor, seja ele de um serviço, né, que você teve de um funcionário seu e gerou essa obrigação aí, ele tem que ter vindo partido de algo, seja um consumo de uma energia que você consumiu, né, algo tem que ser gerado, né, tem que ter uma origem dos recursos. O ativo é composto por bens e direitos, né, aplicação de recursos, e o passivo é composto por obrigações. As obrigações, elas são capital de terceiro e considerado aí o exigível. O patrimônio líquido é o capital próprio dos sócios ou dos acionistas, que vem a ser a origem, a fonte, né, dos recursos. Olha, eu tenho aí uma atividade para vocês estarem fazendo agora, tá? Vou fazer da mesma forma, vou estar respondendo a atividade na próxima aula, só que vocês têm que me mandar a atividade ainda hoje, conforme eu expliquei para vocês. A professora vai estar ministrando uma aula, passou a aula, tem uma atividade para fazer, certo? Vocês vão responder, vocês vão estar me encaminhando a atividade no mesmo dia, por isso que tem o horário da aula, né? E o tempo necessário para vocês fazerem a atividade, para vocês estarem me entregando no mesmo dia, que na aula seguinte a gente resolve juntos e vocês vão tirar a dúvida se está correto ou se está errado, tá? Olha só, atividade de aprendizagem. Classifique os elementos patrimoniais do quadro em bens, direitos ou obrigações. 1. Para bens, direitos ou obrigações. 2. Positivo ou negativo. 3. Ativo ou passivo. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho os elementos, tá aqui dado todos os elementos para vocês, certo? Lá no 1 diz o quê? Se você, aqui você vai dizer se ele é um bem, um direito, né, ou uma obrigação. Os clientes, eles são um bem por quê? Já a maioria das vezes o cliente, eu venho a ele, quando não é à vista, né, assim, o cliente, ele é um direito por quê? Porque é algo que eu tenho ali para receber, né? Então, se é algo que eu tenho para receber, ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo, né? Algo que vai entrar para mim. E quando eu tenho algo positivo, ele está do lado do ativo ou está do lado do passivo? Ele está do lado do ativo, né? Tudo que é positivo está do lado do ativo. O que é negativo, fora o patrimônio líquido, está do lado do passivo. Então, todas as obrigações de vocês, elas vão ser o quê? Negativas, passivas. Todos os direitos e bens de vocês vão ser o quê? Positivo, ativo, certo? Simples, simples, mamão com açúcar, essa atividade de vocês. De início pode parecer meio complicado, mas dá uma lida, dá uma voltada na aula, dá uma relida no material, a apostila de vocês tá aí para justamente vocês dar uma lida de novo, né, e tentar responder a atividade, tá? Temos aqui a primeira, bens, ele é um bem, um direito ou é uma obrigação? Ele é positivo ou ele é negativo? Ele é ativo ou é passivo, tá? Não vai ter dificuldade não, gente. É só voltar o material, voltar a aula. Qualquer coisa, a professora está aqui para responder qualquer dúvida de vocês, tá bom? Tchau, tchau!